Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Que linda história, a história do Santo Evangelho de Cristo. Simples, linda, profunda. Da mesma maneira como nós vimos 3 atos, sexta, sábado e hoje, o Evangelho é assim também definido em 1 Coríntios 15, conforme vimos nesta manhã. Em 1 Coríntios 15, o Evangelho é dividido em 3 atos: sacrifício, paixão, sepultamento ou esperança e ressurreição. Eu gostaria de fazer 3 perguntas hoje à noite. Por que era necessário Jesus Cristo sofrer, morrer e sofrer? Em segundo lugar, por que era necessário o Senhor Jesus Cristo ser sepultado? Em terceiro e último lugar, por que era necessário Jesus ressuscitar? Eu gostaria de, em poucos minutos, responder a essas 3 perguntas. Em primeiro lugar, por que era necessário que Jesus sofresse? Veja, se você vai a um banco, ou se você vai a um credor e toma dinheiro emprestado, você não pode simplesmente se voltar para esse credor e dizer: ei, dispensa aí a minha dívida. Não. Se você dissesse isso a um credor: ei, dispensa aí, deixa para lá, o credor diria para você: como assim? Deixa para lá. Veja, você e eu temos uma dívida diante de Deus. Todo ser humano tem uma dívida diante de Deus. Nós somos pecadores, e cada pecado acrescenta uma dívida na tua conta, na minha conta, contra Deus. Cada pecado é uma ofensa infinita a um Deus infinito. Isso não pode simplesmente ser deixado para lá. Deus é justo e santo, e a palavra do Senhor diz, a palavra do Senhor ensina que toda alma que pecar, essa sofrerá. Por isso era necessário Jesus sofrer no nosso lugar. Veja as chicotadas que Jesus pegou, a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus foi feito por mim e por você, para pagar a nossa conta, para pagar a nossa dívida. A carne humana em Adão e todos nós, os seus filhos, que desobedeceu, precisava obedecer. E em Jesus a carne, esta carne, a minha, a tua carne, obedeceu ao Criador, obedeceu perfeitamente ao Criador, e tendo obedecido sem nenhuma falta, sem nenhum pecado, se entregou por mim e por você, pagando a nossa conta. Mas pastor Raik, como que Jesus pode pagar infinitos pecados? Só os meus pecados é uma soma enorme. Veja, Jesus era um ser infinito, ele era Deus. Por isso, 3 horas na cruz de sofrimento é um tempo infinito, sendo ele Deus infinito. Ele pagou infinitamente. Por sinal, só Deus pode pagar infinitamente. Por isso era necessário que Cristo fosse ambos homem e Deus. Aquele que não conheceu pecado, diz Paulo, Deus o fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o Cordeiro limpo e puro, Deus transformou ele em pecado, para que através dele nós fôssemos feitos santos e justiça de Deus. Em segundo lugar, por que era necessário Cristo ser sepultado? Era necessário Cristo ser sepultado porque as promessas, os profetas do Antigo Testamento disseram isso, avisaram que Cristo seria sepultado. Veja, Davi diz isso no Salmo 16. Isaías diz a mesma coisa em Isaías 53, que o Cristo, o Messias, seria sepultado, morreria e ficaria na tumba. O próprio Jesus disse isso.
Por exemplo, da mesma maneira como Jonas esteve no seio do peixe, no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem estará no ventre da terra. Então era necessário que isso se cumprisse. Era muito necessário, sim, assegurar a morte do Cristo. Veja, os islâmicos, por exemplo, dizem que Jesus não morreu. Eles alegam que Jesus Cristo recebeu o Espírito Divino no seu batismo, e pouco antes da sua crucificação, esse Espírito foi elevado. Jesus, o Cristo eterno, não de fato morreu. Por isso era necessário que Cristo morresse e fosse sepultado. Era necessário que ele fosse sepultado, porque Cristo desceu ao Hades. Lembram? O local dos mortos era dividido em 2 compartimentos. Lembram do rico e Lázaro? Lázaro foi para o local chamado seio de Abraão. O homem rico foi para o tormento. Jesus, quando foi sepultado, desceu ao Hades, encontrou o ladrão da cruz. Lembra que ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Ele desceu, enquanto sepultado ele desceu, e Pedro diz que ele pregou, anunciou nas prisões do Hades. E também, mais importante, ele arrastou consigo todos os santos do Antigo Testamento para a presença de Deus. Levou consigo o cativeiro. Efésios 4, de 8 a 10. Por isso era necessário que Cristo fosse sepultado. E terceiro e último lugar, mais importante de tudo, era necessário que Cristo ressuscitasse dentre os mortos. Por que, pastor Rai, que era necessário? Porque a ressurreição de Cristo é o carimbo de aceitação do Pai. Jesus morreu como um sacrifício, como um cordeiro que é morto. Mas a aceitação, o Pai disse: sim, eu aceito o sacrifício, ressuscitando o Senhor Jesus. É o que nós lemos em Romanos capítulo 1. Valida também a reivindicação de Cristo. Nós vimos na peça aqui os atores dizendo que ele prometeu que iria ressuscitar. Ao terceiro dia ressuscitarei outra vez. Então era importante a sua ressurreição. A ressurreição de Cristo sinaliza a vitória da carne, essa carne, sobre a morte. Ele venceu a morte como ninguém nunca antes e jamais fará. Ele se tornou a primícia, o primeiro fruto daqueles que morreram e hão de ressuscitar juntamente com ele para vivo estarem para sempre. Jesus inaugurou um novo tipo de vida, uma vida que nos dá vitória e alegria incomparáveis, nos faz invencíveis. Sabe, antes da ressurreição de Cristo, os apóstolos, os discípulos estavam acovardados, com medo, trancados. Depois da ressurreição, eles se encheram de coragem, tomados pela alegria da ressurreição. Ah, como é diferente um Deus vivo de um Deus morto. Nós adoramos um Deus vivo. Jesus Cristo está vivo agora, está olhando para nós. Ele vive. Isso deve nos encher de alegria. Quando do meu retorno de lua de mel, minha esposa então me levou no local onde ela era missionária, uma pequena vila no interior do sertão paraibano, uma vilazinha chamada São Francisco. E nós ali, é uma vila pequena, com uma rua central, uma catedralzinha pequena e algumas travessas. Poucas pessoas moram naquela vila. É uma longa viagem de uma cidade um pouco maior, chamada Souza, até lá, esse vilarejo, esse interior. E ela me contou algo curioso sobre aquele local.
Durante muitos anos, décadas, desde a fundação daquele localzinho, daquela cidade, a igreja, a paróquia local, comemorava a morte do Senhor Jesus. A igreja, a paróquia lá, saía com um caixão e o vilarejo todo ficava triste. Quando o evangelho chegou naquele vilarejo, os missionários pensaram assim: vamos comemorar no terceiro dia a ressurreição. Minha esposa disse que essa celebração inaudita, desconhecida daqueles homens, daqueles interioranos, a primeira vez que aconteceu a celebração, porque os missionários se juntaram e fizeram um cortejo, mas não era mais o cortejo da morte, era o cortejo da vida. Os missionários batiam na porta e diziam: Cristo vive, Cristo está vivo. Aquele vilarejo ficou chocado de alegria. Inclusive, uma das pessoas, na época que ouviu essa mensagem, se tornou uma grande missionária. A mensagem da ressurreição é a mensagem da vida. Eu vou dizer isso de novo: a mensagem da ressurreição não é a mensagem do crucifixo, do Cristo morto, acabado. Não, é a mensagem da cruz vazia, a mensagem da vida. Essa é a mensagem do Santo Evangelho. Essa é a mensagem para você que não tem esperança, você que nunca aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Quem sabe pode até ser um religioso, quem sabe frequenta ou não igreja. Você já recebeu o Evangelho. Cristo está vivo, repito. E a Bíblia diz que toda pessoa que o recebe ganha vida, a vida da ressurreição. Veja, eu não estou falando de igreja agora, eu não estou falando de missa, de culto, de nada. Eu estou falando sobre vida. Você já recebeu a vida do Cristo ressuscitado? Eu recebi isso com 28 anos. Eu entreguei a minha vida a Cristo, e a Bíblia diz que todos que o receberam, deu-lhes o poder, algumas traduções, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Veja, ninguém nasce filho de Deus. Isso é uma mentira. Todos nós nascemos criaturas de Deus. Sim, todos. Todo mundo nasce criatura de Deus, independente da tua religião, do teu status social. Tu és uma criatura de Deus, seja você alto, baixo, magro, negro, amarelo, indígena, rico, pobre, seja você satanista, budista, cristão, todos são criaturas de Deus, indistintamente, não há exceção. Mas nós nos tornamos filhos de Deus quando nós recebemos o Jesus ressuscitado nos nossos corações. É assim que a gente se torna filho de Deus. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, dizemos: é verdade, eu mereço o inferno, é tudo que eu mereço, porque eu sou um pecador. E nós nos voltamos arrependidos, de joelhos, como nós vimos Tomé, de joelhos aos pés de Jesus, e dizemos: Senhor Jesus, me perdoa e entra no meu coração. E a Bíblia diz que misteriosamente nós passamos das trevas, onde todos nós nascemos, para a luz. Você já recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador? Eu gostaria de dar uma oportunidade para você. Aqueles que já receberam a Cristo, estejam orando, porque o inimigo não quer que você receba Jesus como Salvador e Senhor. Ele vai te dizer agora: espera, ainda não, tu precisas curtir mais um pouco, não é o momento. O que os teus amigos vão dizer, o que a tua família vai dizer, não faz isso. Essa é a voz do inimigo. Mas se você entendeu a mensagem do Evangelho hoje à noite, não resistais à voz do Espírito. Se você quer ser transformado, como eu e muitos aqui já foram, levante a sua mão para renascer,
para nascer do Espírito. Levante a sua mão, quero orar por você. Se você entendeu a mensagem do Evangelho, já vi, pode baixar. Você sabe que está perdido. Você é escravo do pecado. Você está num ciclo de pecado, uma vida sem sentido. Você quer receber vida. Levante a sua mão corajosamente agora, em nome de Jesus. Não resiste, levanta a mão. Eu quero orar por ti. Você que levantou a mão, venha corajosamente aqui, eu quero orar contigo. Você, venha à frente, por favor. E quem desejar fazer isso, quem desejar receber a Cristo, venha à frente. Jesus morreu nu numa cruz, não teve vergonha. Vem aqui comigo, querido. Não tenha vergonha, não se importe com homens, o que as pessoas pensam, isso não interessa. O que interessa é o que Deus pensa. É isso. Como é teu nome? Sávio. Sávio. Você aceita Cristo como seu Salvador e Senhor. Pai querido, eu quero colocar o Sávio no teu altar santo. Oh Pai, recebe o Sávio nesse momento no nome de Jesus. Enche-o do teu Espírito Santo. Quebra toda a cadeia. Quebra toda a amarra, todo o trabalho que porventura haja contra ele. Liberta-o, que ele caminhe na tua direção até se encontrar contigo, em nome de Jesus, amém. A pessoa vai tomar o teu nome, eu vou orar por ti. A Bíblia diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Eu não entendo isso, porque como que poderia haver uma festa comigo se arrependendo? Mas é verdade. Deus ama o homem e se alegra quando a gente se arrepende. Se você ouviu a voz de Deus hoje à noite, você entendeu o Evangelho, que Cristo morreu por você, você precisa tomar essa decisão. Não saia daqui sem Jesus, o Salvador. Em nome de Cristo Senhor. Amém.